Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esta semana número 229 aqui do compilado, que contempla as notícias do dia 3 de janeiro até o dia 9 de janeiro. E nada melhor do que começar aí a semana já com café do Código Fonte. Tá cheiroso. Tá, é. Se você ainda não tomou, você tem a oportunidade de adquirir lá em café.códigofonte.com.br, tá? E aí, cara, você vai ver aroma chocolate ao leite, torra média, cara, café de alta qualidade realmente, tá? Tem muita gente aí já marcando a gente, marca a gente no Instagram. Então, se você já tomou, já adquiriu o seu, marca a gente lá no Instagram também que a gente reposta. E dá o seu depoimento sincero do que você achou do aroma e do sabor desse café, tá? Porque, como é que era do Cacete Planeta? Eu a garanto que a qualidade é top, É boa, viu? é boa. Mas 2026 já começou e eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você já definiu o que você vai estudar esse ano? E a pergunta não é só para quem tá começando na carreira, não. É para você que também já atua. Tem muito pleno, sênior, que ainda não se ligou que é preciso aprender a trabalhar com IA. Porque ela já se integrou ao nosso fluxo de trabalho, mudou nossas ferramentas e até participa das decisões técnicas que tomamos todos os dias. Pois é, e o mercado agora está exigindo uma base de engenharia de software muito mais profunda. Se você é um profissional que quer aí evoluir, tem que entender de IA e como ela se conecta à arquitetura e aos sistemas. E foi pensando nesse cenário que a nossa parceira, a Full Cycle, criou o MBA em Engenharia de Software com IA. E esse MBA, ele foca no que realmente importa: arquitetura, desenvolvimento de agentes autônomos e o uso prático da tecnologia para escalar a sua produtividade. E essa é uma formação robusta, com 12 meses para quem já atua no mercado há pelo menos aí uns 2 anos, com laboratórios práticos e mentoria de quem lidera grandes projetos. E as aulas já começam agora no início de fevereiro, logo no dia 2, e o certificado é reconhecido pelo MEC. Eu recomendo deveras que você acesse o link que está aqui na descrição e conheça a ementa desse MBA. Você vai ver que o Wesley e a equipe da Full Cycle, eles estruturaram todo o curso ali com base nas tecnologias e nas demandas que as empresas já têm atualmente no mercado. Sem dúvida, é uma excelente forma para você se atualizar e estar preparado para esse novo momento da nossa área. E bora para as notícias. A OpenAI lança o ChatGPT Health. Olha só isso, hein? Vamos ver que bicho isso vai dar, gente. O ChatGPT Health é uma ferramenta que permite conectar prontuários médicos e dados de saúde de aplicativos como o Apple Health e o MyFitnessPal. O sistema entrega respostas baseadas no histórico do usuário para ajudar a entender exames laboratoriais e a organizar as dúvidas antes de uma consulta médica. Segundo a empresa, 230 milhões de pessoas já fazem perguntas de saúde na plataforma toda semana, o que motivou a criação desse espaço isolado, onde as conversas não são usadas para treinar a inteligência artificial. Mais de 200 médicos trabalharam no projeto para ajudar a refinar as informações fornecidas pela ferramenta. Essa novidade chega ao mesmo tempo em que programas no estado de Utah, nos Estados Unidos, já autorizam que sistemas de IA renovem prescrições médicas de uso contínuo de forma automática. Eu fico sempre bolado assim. 230 milhões de pessoas fazem perguntas de saúde na plataforma toda semana. Como eles sabem disso? Exato. Vamos ver. Mesmo com as promessas de privacidade e o uso de criptografia, veículos apontaram para riscos sobre a precisão das orientações geradas por IA. Registros de alucinações, claro, né? E casos em que erros em conselhos de saúde trouxeram consequências graves para os usuários. O sistema exige a validação de todas as informações com médicos reais e não serve para diagnósticos, funcionando apenas como um suporte informativo. O Google já fazia isso, então. O anúncio foca na facilidade de centralizar documentos e métricas de dispositivos vestíveis, mas a tecnologia ainda pode falhar em contextos clínicos complexos. No momento, o recurso está disponível apenas por meio de uma lista de espera para uma fase de testes controlados, sem uma data confirmada para o lançamento global definitivo. O foco da ferramenta permanece em organizar dados dispersos para tornar o paciente mais informado durante o acompanhamento profissional. Então tá. Então não é para consulta gratuita. E aí existe uma enorme diferença, né? Porque ele coloca aqui que 230 milhões de pessoas já fazem perguntas, mas isso daí não é o foco desse aplicativo, né? O foco é ajudar o profissional, que é o médico, a ter as informações.
Nesse ponto, cara, eu acho excelente, né? Porque realmente, olha, eu não sei vocês, mas eu utilizo aqui o reloginho super simples aqui do Amazfit e acaba que ele realmente coleta um monte de informações. E esse tipo de dispositivo pode trazer ali dados importantes para o acompanhamento médico, né? Sim, Em relação a avaliar exames, a fazer um atendimento junto com o médico, eu acho que a ferramenta é super bem-vinda. Isso já se demonstrou em muitos outros casos, por exemplo, para fazer a avaliação de exames. Por quê? Porque, poxa, se a gente olhar, se milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo fazem exames e se existe uma base de dados em que existe ali diagnósticos, óbvio que um médico, por mais experiência que ele tenha, ele não vai conseguir ter a quantidade de informação tão relevante quanto uma base de uma IA tem. Então, para esse tipo de informação, pode ser um auxílio gigante para um médico para fazer uma determinada avaliação, principalmente em casos complexos, casos raros, né, e etc. Mas, do outro lado, quando a gente vai acessar informações, por exemplo, seja o ChatGPT normal aqui, ó, muita gente parou de perguntar para o Google, porque muitas vezes o Google redirecionava, antes da época da IA, você perguntava alguma coisa, ele redirecionava para lugares que eram especialistas, sites, blogs de médicos que eram especialistas em determinada área, né, da área da saúde. Só que isso passou a ser utilizado pelo ChatGPT. Então, o ChatGPT compila aquelas informações ali, mas não é um modelo específico para a área de saúde. Então, o que ele faz, como ele faz com qualquer outra coisa, é fazer um modelo estatístico. Gerar um modelo estatístico. E aí vai de tudo. Se você está com uma manchinha numa unha, já era. Aquilo pode ser um esmalte mal retirado, né? Ou pode ser um câncer fatal. É sempre assim, eu sempre brinco, olhou no Google ou nessas coisas... tô rouca. É um pigarro ou um câncer fatal. É sempre, é 8 ou 80, né? E, de fato, podem ser as duas coisas, tá? Só que aí o profissional é que tá ali apto a dizer o que de fato é, né? Pode ser uma casquinha de milho, de pipoca. Exatamente. Né? Agora, é um perigo imenso, né? Sempre foi, e também isso sempre existiu, não vamos dizer que a culpa é da IA, né? Essa coisa de você se automedicar, de perguntar pro vizinho, pra amiga, pra tia, pra mãe, o que você toma? Eu tomo um chazinho disso, daquilo, eu tomo remédio pra isso, aquilo, outro. E o ser humano tende a fazer isso, né? Vamos combinar, todo mundo aqui já fez isso alguma vez, e agora com a IA parece que ela ainda te responde ali de uma forma... extremamente personalizada, o que fica ainda mais perigoso, né? Mas nós não somos contra esse tipo de especificação, né? Para o uso de inteligência artificial. Eu acho que isso é uma tendência até, não no caso da OpenAI, ou ChatGPT, etc., mas são criar... Especializações. Especializações, né? E criar ferramentas de nicho, realmente, que a gente possa utilizar. Então, para mim, tá de boa. Desde que, no caso, quando a gente fala de saúde, é que a gente realmente tem que ter um outro tipo de acompanhamento. Você não pode fazer isso a la Bangu aí, como, né? Você tem que ter realmente um profissional associado ali para que ele também possa acompanhar as informações que estão sendo geradas, né? E o N8N tá com uma nova vulnerabilidade. E não foi déjà vu não, tá? Uma vulnerabilidade de gravidade máxima identificada como CVE 2026-21858 e apelidada de Nightmare, tá? Bota aí na tela aí só para você ver. Foi descoberta na plataforma de automação N8N, com uma pontuação CVSS de 10, tá? A falha permite que invasores não autenticados, diferentemente da outra, tá? Assumam o controle total de instâncias vulneráveis remotamente. O problema reside em uma confusão de content type no mecanismo de webhooks e no processamento de arquivos da ferramenta, o que possibilita a execução de comandos arbitrários no servidor. De acordo com pesquisadores da Cyera, que são responsáveis pela descoberta, a exploração não exige qualquer tipo de login ou interação do usuário, tornando a brecha extremamente perigosa. Como o N8N é utilizado para integrar dados sensíveis e credenciais de nuvem, então o comprometimento de uma instância dá aos criminosos acesso direto a segredos corporativos, chaves de API e banco de dados integrados ao fluxo de trabalho. Esse é o grande problema aí
do N8N, não do N8N em si, mas da vulnerabilidade dessas encontrada, ferramentas, né? né? A correção para a falha foi disponibilizada e a atualização para a versão 1.121.0 ou superior é considerada obrigatória para quem hospeda o próprio servidor. Especialistas alertam que o N8N funciona como um sistema nervoso central da infraestrutura de automação de muitas empresas, o que torna o impacto de uma invasão massivo. Estimativas indicam que cerca de 100 mil servidores expostos na internet poderiam estar vulneráveis antes da divulgação pública do erro. Além de atualizar a plataforma, a recomendação é que os administradores revisem os logs do sistema em busca de atividades anômalas em endpoints de webhooks e formulários. A exploração bem-sucedida permite que o invasor se mova lateralmente pela rede da organização, instale malwares e roube tokens de autenticação. Por ser uma ferramenta de código aberto com milhões de usuários, a aplicação rápida do patch é a única forma de evitar o sequestro total do ambiente. Pois é, então, diferentemente do outro que a gente anunciou, que você precisava já estar autenticado, mas você poderia ter acesso a outros workflows, né? Agora não. Agora esse tá abertão mesmo e não precisa nem de login e senha, tá? Então, esse é extremamente perigoso, até porque quando você instala o N8N, mesmo que você não tenha nenhum workflow, mesmo que você faça coisas básicas no teu workflow, tem nós lá que são aberturas para você gerar código. O N8N, para muitas empresas, ele funciona como se fosse um back-end. Então, por isso que é esse sistema nervoso central, né? Pois é. Então imagina assim, eu tenho já um sistema utilizado na minha empresa, vamos supor que é um CRM da vida, tá? Ou mesmo um ERP. Aí você fala assim, putz, vou gerar algumas automações no meu sistema, ou fazer algumas atualizações no banco de dados, só que ao invés de eu usar a minha infra lá de TI para gerar coisas que são, sei lá, pertinentes da minha área, eu instalo um N8N, aí eu faço, cadastro lá uma credencial, e coloco nele o login e senha para eu fazer um acesso a um banco de dados ou fazer acesso a alguma API e eu mesmo faço lá uma automação que eu faço lá. Sei lá, toda semana eu preciso gerar um arquivo para, não botar numa pasta, né? E aí eu uso o N8N para isso. Aí, com essa autenticação que você tem lá, você tem login e a senha. Às vezes você usa o teu login e a senha do teu usuário, ou às vezes é o login e a senha utilizada para o sistema da tua área, né? Que não é ainda mais perigoso. Não é algo, muitas vezes não é algo específico, é um login e senha que dá acesso a uma pasta e dá acesso a, sei lá, a uma tabela, a uma coisa específica, né? E muitas vezes essa credencial, com esse tipo de utilização, ela abre brechas. Então, se você é acostumado a usar o N8N, você vai lá na área de credenciais, você vai ver, cara, um monte de coisa. Se você usa IA, provavelmente você já tem a chave da API lá, a OpenAI. Se você usa o Drive ou usa alguma API do AWS, alguma coisa assim, provavelmente está com a brecha aberta, porque quem conseguir atacar o servidor vai conseguir gerar não é conseguir gerar workflows novos, ele vai conseguir executar código utilizando essas credenciais, né? Pois é, e o problema é que ele abre portas lateralmente, né? Então aquilo vai espalhando de uma forma, por isso que não adianta somente atualizar, tem que atualizar e verificar os logs para ver se não houve nada de estranho acontecendo nesse meio do caminho, enquanto a vulnerabilidade ainda estava aí com as portas abertas. Então não é comprometer a tua instalação do N8N, é comprometer tudo que está ali com credencial cadastrada. Então, compromete o seu banco de dados, compromete o seu sistema de arquivos, se você tiver alguma credencial disso, compromete tudo que tiver ali liberado ali dentro do sistema. De 200 mil para 3.800 perguntas. Esse é o declínio do Stack Overflow. Olha, gente, o Stack Overflow foi por mais de 15 anos o principal destino de desenvolvedores buscando respostas práticas para bugs, erros e dúvidas de código. A plataforma está enfrentando uma queda dramática no número de perguntas publicadas. Dados recentes mostram que em dezembro de 2025 foram registradas apenas 3.862 perguntas, o que representa uma queda de cerca de 78% em relação a 2024 e um número muito inferior aos mais de 200 mil perguntas no mês que o site recebia no auge aí há cerca de uma década atrás. A explicação mais citada na comunidade é que desenvolvedores estão cada vez mais usando ferramentas de IA embutidas em IDEs para obter respostas rápidas e contextualizadas, sem precisar passar pelo processo de postar perguntas em um fórum. Além disso, histórias de moderação rígida e até hostil do Stack Overflow, com perguntas sendo rapidamente fechadas ou criticadas,
parecem ter desmotivado ainda mais os usuários que antes contribuíam ativamente, levando muitos a procurar alternativas mais acolhedoras ou instantâneas para solucionar seus problemas. Apesar do declínio no volume, há quem argumente que o número de perguntas não é a melhor métrica de saúde da plataforma. Tá, mas de 200 mil para 3 mil, podemos dizer que sim, né? O foco histórico do Stack Overflow sempre foi preservar um acervo de respostas técnicas de alta qualidade, não meramente volume. Essa mudança de comportamento dos desenvolvedores também levanta preocupações maiores. Sem novas perguntas e com grande parte da resolução de problemas ficando presa em sessões de IA privadas, o repositório de conhecimento público pode parar de crescer, afetando a longo prazo tanto a visibilidade de soluções técnicas quanto a qualidade dos dados usados por ferramentas que dependem desse conteúdo. Alguns membros da comunidade também têm questionado o impacto disso sobre rankings e métricas de linguagem de programação que usam dados do Stack Overflow, caso essa fonte diminua demais em volume ou relevância. Eu acho que está meio óbvio isso que ia acontecer. Já faz acho que já faz mais de um ano aí que a gente fez um vídeo sobre essa queda do Stack Overflow. Só que piorou mais ainda em 2025, né? Olha, infelizmente não me surpreende, né? Acho que é comum. E a gente, no dia a dia aqui também, cara, a quantidade de vezes em que a gente consulta o Stack Overflow caiu drasticamente do que era há uma década atrás. Mas realmente levanta uma questão, porque não é só, é um site, é uma ferramenta, é um serviço que está ali disponível. Não, é realmente como nós falamos ali, as novas soluções estão presas. Elas não estão sendo mais compartilhadas. Então, quantas vezes eu não fiz pergunta, eu simplesmente achei a resposta do que eu precisava lá no Stack Overflow. Agora a gente acha a resposta de forma diferente. Acha. Mas como é que isso vai evoluir, né? E quando você não encontra a solução ou fica ali tentando, usando a IDE ou a inteligência artificial, aí você vai no Stack Overflow e aí você fala, nossa, não tem mais ninguém respondendo, por que será? Puxa vida. Né? E aí você fala, o que está acontecendo? Aí que você se toca de que tem uma coisa grave acontecendo. Tem saída, ou teria saída, a gente falou disso no nosso vídeo. Eu acho que lá no início, o Stack Overflow teria uma solução, mas teve muito murmurinho e acho que justamente por conta da comunidade deles, eles deram um passo para trás. Eles estavam realmente implantando nas respostas inteligência artificial, mas não tem jeito, as ferramentas evoluíram mais rápido do que isso. Então eles passaram a utilizar ali como base de conhecimento as respostas e as perguntas que estavam lá dentro das IDEs. Então, assim, bypassou. Você não sabe mais o que está vindo realmente do Stack Overflow ou de uma outra base de dados ou, sei lá, de documentação oficial, porque as respostas já estão ali totalmente contextualizadas. Então, eu não sei realmente hoje, olhando, se o Stack Overflow conseguiria, de alguma forma, sobreviver com esse modelo que eles tinham, né? É óbvio que 3.862 perguntas ainda é bastante, mas para um ano, acho que é muito pouco para uma comunidade que era gigante, né? Eu sei que ainda existe a plataforma corporativa, né? Tem gente que usa ainda a plataforma interna deles, corporativa, autenticada. Então, aí é um outro modelo. Traz um valor diferente para a empresa do que o que nós aqui estávamos acostumados a utilizar no free, né? Mas, de qualquer forma, isso aí é um problema sério do Stack Overflow. Na época, no vídeo, eu até falei, eu não gostaria de estar na pele de quem está tomando as decisões lá dentro da empresa, porque eu entendo que é uma situação difícil de você conseguir administrar, porque, na época, se eles liberassem para respostas com IA, eles perdiam a comunidade e, ao mesmo tempo, se não liberassem, eles também perdiam o bonde da IA, e acho que foi o que acabou um pouco acontecendo. E agora a gente vê o pessoal consultando de uma outra forma. O problema realmente é o futuro. E aí não cai só no Stack Overflow, cai em absolutamente tudo. A partir do momento em que a gente só está consultando tudo em IA, quem é que vai gerar o conteúdo, de fato, novo para ser consultado sem ser pela IA? Mas se você faz reforço de aprendizagem de IA, ele vai gerar respostas muito mais criativas e respostas assim, muito mais assertivas, né? Você acreditou que eu falei? Eu não acreditei. Eu acho que nem você acreditou nisso que você falou. Quem não, mas sabe, é que tá, há quem defenda isso com unhas e dentes. Se não tem mais humano na equação, gerando
não novas respostas para problemas iguais. Já existentes, Novos, são soluções novas. Novos problemas. A gente viu, por exemplo, essa semana acontecer o que está rolando com o Tailwind. A gente vai falar mais a fundo nisso lá no Código-Fonte, fazer um vídeo sobre isso. Tailwind, o criador, ele disse, nós temos 6 meses de vida. E se você usa, se é front-end, usa o Tailwind, você vai ficar, o quê? Como assim? É a ferramenta mais utilizada atualmente, sim. Ela está no auge da popularidade e está beirando a morte. Olha que ironia, que coisa esquisita, né? O que levou a inteligência artificial? E pensa bem, todas essas ferramentas de vibe coding que a gente está vendo por aí, muitas delas já utilizam TypeScript. É o combo, né? Eles usam outras stacks também, mas a maioria é TypeScript, Next, React. Algumas estão com Dino, algumas usam até BAM. E na parte do front, o React e Tailwind, cara. O Tailwind é quase universal ali, até onde eu vi. E muita gente não gosta do Tailwind, mas muita gente diz que o Tailwind meio que consertou o CSS. Ou seja, ele simplificou realmente a forma de você criar ali as suas interfaces. E para inteligência artificial, cara, o Tailwind cai como uma luva na geração. Tá? Só que e aí a gente sai no problema. Putz, está sendo muito usado, o Vanessa falou. Está no auge da popularidade, mas não tem um modelo de negócio para esse momento atual que consiga se sustentar. Então, já rolou demissão de uma galera. Mal comparando, é o que está acontecendo também, gente. Não tem modelo de negócio suficiente para sustentar esse tipo de coisa. E a gente olha para esse tipo de tecnologia, essas ferramentas, Tailwind, Stack Overflow, são super importantes ainda para a nossa área, mas já estão sofrendo e a gente vai ver muito ainda disso acontecer. E a OpenAI pode comprar o Pinterest. Vou falar então, mais de OpenAI. As ações do Pinterest registraram uma alta expressiva após a circulação de rumores sobre uma possível aquisição pela dona do ChatGPT. Por que deu alta? Isso eu quero entender também. A especulação sugere que o negócio poderia ultrapassar os 18 bilhões de dólares. Tá, isso a resposta, Gabriel. Ok. O que seria a maior transação da história da OpenAI. Engraçado que a OpenAI precisa de 10 bi, mas ela compra por 18. Você vê que a OpenAI agora está em outro nível, né? O objetivo central seria unir a inteligência artificial ao banco de dados visual da rede social, que possui bilhões de imagens catalogadas por interesses de consumo. Para analistas, essa integração permitiria à OpenAI transformar o chatbot em uma plataforma completa de busca e compras, competindo diretamente aí com o Google, ainda mais, né, com o Google e a Meta. A movimentação também é vista como um passo essencial para a OpenAI criar novas fontes de lucro e garantir acesso exclusivo a imagens reais usadas para ensinar a IA a entender o mundo visual de forma mais humana. Apesar do entusiasmo dos investidores, a notícia provocou forte resistência entre criadores de conteúdo e usuários que valorizam a curadoria humana da rede. O receio principal é que as pastas e publicações pessoais sejam utilizadas para treinar modelos de IA sem consentimento ou compensação financeira direta aos autores. O receio principal... Não precisa ter esse receio, vão ser usados. Não, precisa sim, mas não precisa ter receio, não. É um medo que precisa estar lá, né? Nas redes sociais, muitos utilizadores já manifestaram a intenção de abandonar o serviço caso a transação se confirme. Você viu como é que é parecido com o Stack Overflow? Exatamente, é bem similar, acaba caindo no mesmo caso, né? E eles estão temendo que a essência criativa do site seja substituída por conteúdos sintéticos. Além da questão da privacidade, críticos apontam para o risco de descaracterização da plataforma, que deixaria de ser um refúgio visual para se tornar um campo de testes para o modelo. Até o momento, nem a OpenAI nem o Pinterest emitiram comunicados oficiais, tratando o caso como uma especulação de mercado. Então, isso não poderia ser resolvido ao invés de comprar o Pinterest e meio que mudar o modelo deles? Fazer o que a OpenAI fez com a Disney. Simplesmente licencia ali os personagens, as imagens, né? Mas é mais complicado porque o Pinterest não é detentora do material que está ali dentro, assim como a Disney, então, né? Eu não sei, depende do termo de uso, né? Às vezes, toma cuidado, vai que eles mudam agora. Olha, Gabriel eu não sei. Aqui aventando possibilidades. Mas pode ser. Mas, a princípio, pelo que eles estão reclamando aqui, não é, né? Cada um tem o direito ali à sua pasta e você tem ali o seu material. Então, a Pinterest não teria esse direito de vender ou terceirizar esse material. Mas eu acredito que se realmente rolar isso, esse é o interesse. Eles não vão comprar sem ter o direito de utilizar as imagens que estão por lá, né? Então, qual é o interesse da OpenAI? Será que eles não estão satisfeitos
Ou eles querem aumentar ainda mais a gama de treinamento de imagens. Agora, eu acho que o pulo do gato está aqui Entende então, categorizar. que a geração de imagens sintéticas, ela precisa de informações reais geradas. Ou seja, o reforço de treinamento, nesse caso, não é o suficiente. Eles precisam de mais dados. E aí eles estão comprando para... mais dados. Comprando para abrir as pernas ali e ceder mais informações. Agora, eu acho que não são nem só informações que possivelmente também isso aí já está tudo no modelo, tá? Ou você acha que não, que eles não mexeram nas imagens que estão lá? Eu não sei. Mas o problema também é que... o problema não, mas o diferencial é esse catálogo separado de interesses de pessoas. Então, talvez isso daí tenha um baita valor de mercado. Será? Eu acho, Gabriel. É porque o ChatGPT não é uma rede social. Como é que ela vai associar, por exemplo? Mas passar a ser? Não, mas se eu tiver, por exemplo, uma conta lá no Pinterest, tem um monte de coisa minha lá, e eu tenho o meu ChatGPT com as minhas informações lá. Inclusive, se eu perguntar coisas sobre mim, eles sabem várias coisas que eu nunca citei lá em chat. Nem o Gabriel sabia. Às vezes o ChatGPT já está sabendo. Já. Eles sabem, por exemplo, que eu tenho uma tatuagem. Nem eu sabia. Gabriel voltou nesse assunto. Imagina esse tipo de coisa. Como é que ele vai associar uma coisa com outra? Pelo e-mail utilizado? Mas isso aí é óbvio demais. Se eu utilizar outro e-mail, outra imagem, outro nome... Então, eu não sei se é esse interesse de catalogar por interesse de pessoas. Não sei. Eu acho que é mais pelo conteúdo mesmo, para treinamento, para ter mais dados. Se ele falasse assim... eu preciso de mais conhecimento. E alguém ia lá abrir a porta de uma biblioteca antiga e falar assim, vai lá, pega o livro que você quiser. Um exemplo bem prático, né? Você vê fotos, ok. Então, a OpenAI, Nano Banana, tem acesso a todas as imagens que tem aí atualmente na internet. Vamos dizer assim, de uma forma bem... um pouco ignorante, mas ok, tá tudo ali, tem acesso a tudo. Cara, a moda vai mudar ao longo do tempo. Se as pessoas não postarem foto da nova moda, das novas vestimentas, do novo corte de cabelo... eles não vão conseguir se atualizar. Então, isso daí, mal comparando, é o que vai acontecer com o Stack Overflow. Se não tiver alguém colocando algo novo nessas informações ali que já foram capturadas de código, não vai ter inovação nenhuma. Eles vão continuar oferecendo a imagem com a roupa que a gente está usando hoje. Não vai ter imagem com a roupa que vai ser usada daqui a 10 anos. Então, tenta enxergar isso, então. 2 movimentos. Um movimento onde as plataformas de inteligência artificial precisam de mais dados. É o Pac-Man. Ele precisa comer. comer as comidinhas. Eles precisam. E nós seremos ali os fantasminhas. Mais ou menos, né? A gente não vai atrás para tentar capturar o Pac-Man. No fim, nós vamos criar silos. Nós vamos ter mais plataformas fechadas para que não sejam treinadas com inteligência artificial. Entende? Tá, entendo. Então, se eu quero informações geradas, coisas mais fechadas, vão ter plataformas que, cara, não vão ser atingidas por essas plataformas. Isso eu também acredito que vai acabar sendo um futuro muito próximo, né? Tipo, olha, aqui no código-fonte nós vamos criar uma comunidade onde o conteúdo que está sendo gerado é por humanos e a gente está prezando por trazer coisas novas. Pronto. Isso. Então, entra aqui. Quem está interessado, entra nessa comunidade. Né? Aí você imagina uma Tailwind da vida, por exemplo. Lançamos uma versão Pro, por exemplo. Só que essa documentação é paga. Entendeu? Ela não está acessível, ela é só para quem está numa... paga, por exemplo, é um usuário pago. E aí você tem acesso a utilizar uma coisa melhorada. E aí tira das plataformas, até do Google mesmo, a possibilidade deles serem treinados com isso. Agora é ruim, né? Porque você vê, tem o open source, que é, puxa vida, essa ideia de tudo aberto para que todos possam consumir, e a gente talvez tenha esse movimento diferente acontecendo no futuro, mas justamente porque se está aqui no open source, todo mundo tem acesso, mas as pessoas, de alguma forma, monetizam isso daqui. Nem que seja, sei lá, o responsável pelo desenvolvimento do Tailwind, ele vai dar treinamento para quem quer, ele vai palestrar para quem tem interesse, ele vai fazer algum produto específico para quem quiser. Agora, se as pessoas não conhecem mais esse cara aqui e utilizam tudo por intermédio da IA, ele perde completamente a forma de manter o Tailwind ou qualquer outra ferramenta. Então, esse é o problema. Você passa a pagar para IA,
Mas quem vai gerar o conteúdo que a IA vai consumir? Então, aí, essa conta é que ainda não está fechando e a gente não sabe como é que isso vai ser resolvido. Eu acho que para alguns nichos já tem gente pensando sobre isso. Se eu estiver viajando, diz aqui nos comentários. Mas eu acho que a gente vai ter realmente silos, não estou chamando de silos, mas pode ser outro, grupos fechados em vários nichos diferentes, onde a IA não vai conseguir alcançar. E ali o valor vai ser gerado. Não é para se sentir pertencente a um grupo exclusivo, nada disso. É para justamente ter informações que sejam mais atualizadas e você consuma de uma forma diferente do que as plataformas de IA estão fazendo. E mais uma vulnerabilidade no VS Code, tá? Não é déjà vu também. Não. Permite ataques por extensões em editores de IA. Eita, nós. Vou até mais tomar mais café Vai, aqui. bota para mim também, Gabriel, por favor. Uma falha de segurança em arquivos de configuração do Visual Studio Code está expondo desenvolvedores que utilizam editores de IA, como o Cursor, o Windsurf e o Google Anti-Gravity. O problema ocorre porque essas ferramentas herdam listas de extensões recomendadas criadas originalmente na loja oficial da Microsoft, mas precisam operar no repositório alternativo OpenVSX por restrições de licença. Pesquisadores da Aqua Security descobriram que muitos desses nomes recomendados estão vagos na OpenVSX, permitindo que criminosos registrem extensões maliciosas com nomes idênticos para enganar os usuários. A vulnerabilidade é perigosa, pois o próprio editor sugere ativamente a instalação do componente fraudulento ao detectar um tipo de arquivo ou banco de dados, criando uma brecha de segurança onde o desenvolvedor instala um malware confiando na própria interface. Na prática, ao aceitar a sugestão da ferramenta, o usuário instala um código malicioso que opera com as mesmas permissões do sistema, permitindo o roubo de chaves SSH, credenciais de nuvens e segredos comerciais. Diferente da loja da Microsoft, o OpenVSX possui critérios de verificação menos rigorosos, o que simplifica o sequestro de nomes por hackers para a criação de extensões falsas que se passam por legítimas. Especialistas alertam que o risco é amplificado pelo foco dessas ideias na automação e na velocidade, criando um vetor de ataque silencioso que compromete a integridade do ambiente de desenvolvimento. A recomendação atual é conferir manualmente, ou seja, não tem solução, tá? Não. A procedência e o autor de qualquer extensão no OpenVSX antes de confirmar a instalação, priorizando a segurança em vez de a agilidade, para evitar que a produtividade assistida por IA se torne um risco crítico. Deixa eu resumir então, se você não entendeu. Quando você instala qualquer uma dessas ferramentas baseadas no VS Code, geralmente o que se faz? Ela vai lá na configuração do VS Code que você tem, compartilhada, e ele diz, olha, eu detectei que você tem essas extensões, você quer instalar? Aí você diz, nossa, que legal, eu vou. Quero. Sim, você instalou. O que ele faz, no fim das contas? Ele não vai na loja oficial lá do VS Code e instala a mesma instância. Ele pega o equivalente lá no OpenVSX e diz, esse nome aqui que ele tem lá no VS Code é esse mesmo aqui no VSX. Só que essa extensão no VSX não necessariamente é a mesma extensão. Olha o problema. E quando gente. você instala isso, ele leva junto, tudo que você tiver configurado na extensão, ele leva também para essa nova extensão. Então, se tiver chave lá de segurança, alguma coisa configurada lá, ele vai levar também. E aí... E ele tem a mesma permissão de acesso, né? Isso que a gente já falou, desse perigo das extensões, porque elas estão rodando no nível de usuário que você está usando no VS Code. Então, é extremamente perigoso. E como a gente falou aqui, né? A OpenVSX, ela é a versão meio que open source da loja da Microsoft. E por ela ser open source, ela é mais liberada do que a da Microsoft, que é cheia de restrições ali. Então, fica mais fácil de quem está mal intencionado criar essas extensões com os mesmos nomes, né? Então, faz o que eu sempre faço aqui. Eu instalei o Anti-Gravity, eu instalei o Cursor, eu não importei niente. Nada, na dica de nada aqui no VS Code. Eu faço a instalação manual, seja da extensão do Docker, da extensão para trabalhar com Python, qualquer tipo de extensão. Qualquer uma delas, tá? né? Mesmo que seja, sei lá, Beautify, pronto. Não, qualquer uma. Por quê? Porque se tiver um problema desse, de identificação errada, e às vezes com o mesmo nome, né? E você instalar um malware, não interessa o que a extensão faz. Ela pode simplesmente deixar o teu código mais bonito, ou botar um foguinho, como eu usava uns anos atrás. Você digita, sai um foguinho assim. Não interessa. Você não sabe por trás o que código que está ali, entendeu? Tem que tomar cuidado mesmo. Eu colocaria essa vulnerabilidade como crítica, porque essas ferramentas agora que são baseadas no VS Code, cara, são muito populares. O Cursor, então, cara, nem se diz aí, né?
E o C# vence o ranking de linguagens no TLB em 2025. Olha, a linguagem C# foi eleita oficialmente a linguagem do ano 2025 pelo índice e após apresentar o maior crescimento de popularidade no período de 12 meses, com uma alta de 1,22%. Mas foi alta, Gabriel. Em sua fatia de mercado, a tecnologia da Microsoft superou concorrentes diretos como Python e Java para conquistar o título pela segunda vez consecutiva. Mas isso não quer dizer que ela é o número 1. Não. Continua. A gente Atualmente, o C# ocupa a 5ª posição no ranking geral de popularidade, consolidando sua presença em setores que vão do desenvolvimento de jogos com Unity até sistemas corporativos de larga escala. Isso é verdade. Segundo a análise do índice, essa ascensão contínua reflete a maturidade do ecossistema .NET e a capacidade da linguagem de se manter relevante em um mercado cada vez mais competitivo. Enquanto o C# celebra a liderança em crescimento, o topo do ranking geral permanece dominado pelo Python, que mantém uma vantagem confortável sobre as linguagens C e C++. No entanto, o destaque para o futuro próximo recai sobre o TypeScript, que subiu da 10ª para a 6ª posição em apenas um ano e é apontado como forte candidato ao título de 2026. O índice também mostra uma recuperação de linguagens clássicas como o Fortran, que retornou ao top 10, enquanto o PHP segue em uma trajetória de queda, ocupando agora a 15ª colocação. Por isso que tem gente que detesta esse índice. Vale reforçar que o índice TLB não mede a melhor linguagem ou o número de linhas de código escritas, mas sim a popularidade baseada em buscas globais em diversos motores de pesquisa. Esse cenário indica que, apesar do domínio do Python na área de dados, o C# e o TypeScript estão vencendo a batalha pela preferência dos desenvolvedores de software. Então, esse índice é um outro também que daqui a pouco vai cair em desuso. Exatamente, vai ser extremamente afetado, porque se as pessoas não buscam mais nos buscadores e estão utilizando as inteligências artificiais dentro da ideia, não tem como a gente medir isso, né? Eles podiam, inclusive, dizer número de buscas, para a gente ter noção do quanto era há alguns anos atrás e agora quanto. Se a audiência, se o motor dele já caiu, com certeza já caiu. Com certeza, né? Eu não sei se olhando lá diretamente no site tem detalhado isso. Depois eu dou até uma verificada, né? Não, com certeza já caiu. Agora, por que o TypeScript subiu? Aí a gente acabou de falar na notícia anterior. Muitos desses geradores de código que muita gente usa simplesmente para criar sites, né? Para criar aplicações web, etc. Não utilizam o TypeScript diretamente, utilizam o JavaScript, né? Utilizam o TypeScript, justamente por ter um controle maior ali para você criar o código. A tipagem ajuda muito nesse tipo de coisa. Então, o TypeScript para Lovable, por exemplo, para um windsurf, para curso, quando você vai fazer vibe coding, geralmente é a linguagem padrão. Então, esse aumento não é... Tudo bem, o TypeScript já tinha uma popularidade muito boa. Já vinha aumentando, até na nossa pesquisa a gente já tem visto isso, né? Porque a gente separa ali quem utiliza JavaScript de TypeScript. E nós temos visto ali essa balança tendendo a crescer muito mais para o lado do TypeScript. E aí, com essas ferramentas, realmente está virando o jogo, né? E aí não tem jeito, a gente vai ver ele ganhando a linguagem do ano e aí você vê, mas... Tem mais desenvolvedores TypeScript? Não, tem mais pessoas utilizando ferramentas que geram código TypeScript. Essa é a diferença. Já é meio sintético até o ranking. É verdade. Mas a gente estranha aqui porque você vê o Fortran na frente do PHP. Não tirando o mérito do Fortran, uma linguagem aí muito boa, mas um pouco mais defasada, e o PHP extremamente utilizado. Então, se você está entrando no mercado de trabalho ou chegando, se você tem vasto conhecimento em Fortran e vasto em PHP, você vai conseguir um emprego antes no PHP. Tudo bem que pode ser que o Fortran você até consiga ganhar mais, né? Mas o mercado é bem pequenininho. Então, por isso que tem muita gente que não curte muito o TLB ou outros rankings aí. Eu acho meio estranho também. Por isso que a gente tem que usar outras métricas. Quando a gente vai pegar ranking, geralmente é bom a gente ir em outros rankings também. Ou mais de um, né? Porque cada um acaba aferindo de uma forma. Então, rolam essas diferenças. Se você pegar aqui, sei lá, as maiores empresas, aqueles que o pessoal costuma fazer o Fortune 500, não sei o quê, e pegar quais são as linguagens, vai ser completamente diferente. Se você pegar startups, vão ser diferentes. Então, é difícil chegar a uma conclusão única de, essa daqui é a linguagem mais utilizada, blá, blá. Mas eu acho que a mais utilizada, independente do ranking, a gente já consegue medir, que é Python. É a mais popular. Mas não é? É a mais popular por anos aí já. É verdade. Entendeu? Agora... Cara, se você colocar, já que a web utiliza JavaScript, você vai dizer que o JavaScript é a mais utilizada de todas aí. Sim. E aí?
Pois é. Não depende. Tudo é um depende, gente. E fundadores do Twitter e do Pinterest lançam um app para combater vício em redes sociais. Ah, não. Nem deixa viciado, né? Biz Stone e Evan Sharp, que são cofundadores do Twitter e do Pinterest, lançaram oficialmente o Tangle, que é um novo aplicativo desenvolvido pela startup Westco para combater os danos causados pelas redes sociais tradicionais. Com um investimento de 29 milhões de dólares liderado pela Spark Capital, a plataforma surge como uma resposta direta à devastação da mente humana, que, segundo os próprios criadores, foi agravada por algoritmos viciantes. Aí, para combater um aplicativo, ele lança outro aplicativo. Eu pensei a mesma coisa. Mas vamos continuar, depois a gente comenta, vai. era muito melhor ter lançado um incenso. Uma loja de incenso. Sei lá. Uma coisa assim, né? Ou uma Livro. empresa... Um livro. Uma editora. Diferente das redes convencionais, o Tangle funciona... Ah, tá. São diferentes. Ó. Atualmente, apenas por convite e não possui curtidas ou compartilhamento em massa. Então, você fica pilhado para receber um convite. Sim. Ou seja, aquela coisa da dopamina aumenta Tá no mais convite ainda, né? Ah, meu Deus do O céu. objetivo central é ajudar os usuários a viverem com mais propósito, incentivando-os a definir metas pessoais e compartilhar intenções diárias com um círculo restrito de amigos, promovendo uma rotina mais consciente e menos reativa. Então, para isso, você tem que ativar a notificação e ficar ali naquela expectativa de... Calma, Gabriel. Vou terminar de ler a notícia, calma. Ó, eu já tô jogando Já tá pedra. tenso já. O Gabriel tá tenso. Eu quero ver se eu recebi convite também. Ó, no Brasil, o app já pode ser baixado no iOS, mas o acesso ainda depende de convites de usuários já cadastrados. A proposta do Tangle é ser uma ferramenta de significado, onde as pessoas podem registrar a realidade dos seus dias e apoiar os objetivos uns dos outros de forma privada. O design evita distrações constantes e foca no essencial. Todas as manhãs, uma notificação pergunta ao usuário qual é a sua intenção para aquele dia. Segundo Biz Stone, criar algo que ajude as pessoas a navegar pela vida de forma saudável é um trabalho difícil, mas fundamental para recuperar a humanidade no ambiente digital. O sucesso da plataforma não será medido pelo tempo de tela acumulado, mas pela capacidade de fazer com que o usuário se desligue do celular para realizar seus planos no mundo real. Olha... Como é que ele vai medir isso? Pois é. Como é que eu desligo o celular? Então, Ele vai ter um dispositivo que você deixa na tua mão e ele vai medir a distância em que você está do seu celular. Olha, Aí ele te dá uma notificação todo dia. dizendo, Parabéns. você ficou longe do celular. E aí, se você esquecer um dia de olhar a notificação do celular, você não sabe o que vai fazer da sua vida. Você vai ficar perdido na vida. Ai, meu Deus, que horror. Gente, olha, a ideia de... sair um pouquinho das redes sociais, eu acho fantástica, tá? Porque realmente, em especial aqui no Brasil, a gente extrapola muito o limite do que deveria ser feito. E, gente, é uma porcaria, né? Porque você pega ali, fica rolando aquele feed eternamente, você fica consumindo um monte de coisa que não serve pra nada no final das contas. Você pega ali meia dúzia de informações que são úteis e o resto, gente, é a brincadeira, é a piada, é a discussão, é a fofoca. Você perde tempo de vida. Então, realmente, se você não tiver muito focado e não seguir só quem realmente tá te trazendo alguma coisa de importante, algo que vai mudar a sua vida, tu cai no limbo da fofoca e do fazer nada ali facilmente. Mas o problema realmente é outro app pra isso, né? Pois é. Aí, aqui, pelo que ele falou, sabe o que me lembrou? Nós usamos aquele Gym Rats, que é para você controlar frequência. A gente tem uma brincadeira em família. Então, um desafio, né? Desafios. Não deixa de ser um pouco disso, porque você tem ali meio que algo privado, que você compartilha com um grupo de pessoas privado, algo que você quer fazer, de fato, na sua vida ali. Então, é o exercício. Então, já existe algo similar, né? Mas, de qualquer forma, fiquei curiosa para conhecer, viu? Não sei se eu instalaria. Seria mais um? Não, acho que não. Acho que não. Uma lista de tarefas resolve? Uma louça também. Na pia, lavada. Acho que funciona. Acho que, por exemplo, para a gente utilizar de uma forma saudável, que tudo dá para utilizar de forma saudável. Sim. Não é que a dopamina faz mal. Não, acho que é bom. Então, por exemplo, tem muita gente que ouve o compilado para lavar a louça de manhã. Fazer exercício. Então, assim, durante um exercício. Mas no dia que não tem um compilado, cara, não tem problema. Faz a tua atividade que você está acostumado a fazer. Então, é usar da forma saudável. Depois que a gente almoça. Geralmente eu pego o celular e aí a gente fica zapeando. Eu sigo muita gente de humor, essas coisas assim. A gente fica rindo, cara. A gente quer se divertir. E ali tem muita coisa legal.
Exatamente. É interessante? Mas você tem que ter controle do tempo, né? E esse é que é o problema. Porque, pô, tá bom, você tá vendo ali algo que tá te distraindo. É o equivalente a ver um filme, uma série, só que você tá ali rolando vídeos rápidos. Mas você que tá no controle. Exatamente. O problema é você conseguir se manter no controle, porque essas redes são feitas para que você perca o controle. Então, aí é que tá o diferencial, né? E aí, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que é interessante, por quê? Toda vez que você está zapeando, ele vai meio que alimentando o algoritmo para ver as suas preferências, não sei o quê. Você gostou, não sei o quê. E não necessariamente. É o mesmo lance de você pesquisar. Por exemplo, antes de gravar aqui, eu pesquisei bicicleta. Eu quero trocar minha bicicleta. Minha bicicleta não está tão boa. Mas isso quer dizer que eu vou comprar uma bicicleta agora? Eu falei, não é. Isso quer saber que ele só quer olhar a bicicleta? Não, até porque é um processo, assim. Agora, eu tenho certeza, tudo que eu fizer agora vai parecer bicicleta para mim. E isso vai me irritar. Isso não vai fazer eu me convencer a comprar uma bicicleta. O remarketing às vezes irrita, né? É. E agora que a gente tá falando aqui, vai aparecer bicicleta pra mim também, né? Que você já reparou que isso acontece também, né? Bastou falar aqui que já começa a aparecer, ferrou. Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu faço? Agora tem, até no Instagram, você zera as recomendações, sabe, de conteúdo. O que ele faz? Ele vai passar a mostrar só mais, né, aquilo das pessoas que você segue e você quer ver. Então, é uma forma de você falar assim, pô, para de tentar me ludibriar, eu quero simplesmente ver o que das pessoas que eu estou seguindo, né? Eu acho que isso é a melhor forma. Então, se você segue pessoas que geram conteúdo que são legais, que gostam, que fazem bem a você meio que manipula ali o algoritmo e a forma dele ficar te apresentando. Exatamente. Né? Agora aqui eles até falam de que a ideia é que as pessoas coloquem a sua vida real, não sei o que. Cara, todas as redes começaram exatamente com essa ideia, tá? E depois que acaba desvirtuando. Então você pega o Instagram, antigamente você tinha ali as fotos de família, não sei o que. Cara, hoje em dia é um monte de conteúdo sintético e realmente é uma vitrine onde a pessoa só mostra a maravilha de sua vida. Então vem outro problema, né? O YouTube começou com videozinhos de gatinhos, vídeos caseiros, tudo. No meu canal, lá no início do YouTube, tem um monte de vídeo, cara, da gente construindo nossa casa lá. Eu queria compartilhar, às vezes, com um irmão. Quando nasceu o nosso filho, tudo. Tá tudo privado agora, esses vídeos, cara. Ele é uma forma de armazenar informações que, às vezes, eu não queria no meu computador, por causa de espaço, né? Eu não quero botar numa outra plataforma. Agora tem, né, o Drive da vida, o OneDrive, esse tipo de coisa. Mas antes, não. Eu falei assim, pô, legal, eu posso armazenar meus vídeos numa outra plataforma, assistir na hora que eu quero, ter um player próprio ali. E se eu quiser compartilhar publicamente, eu consigo com outra pessoa para poder assistir, né, eventualmente. Agora não, agora tem vídeos lá, por exemplo, de nosso filho pequenininho lá, não sei o quê, e que mesmo privado foi flegado lá. Não, esse vídeo fere as políticas. Aí tem criança no vídeo, aí não adianta, tem que excluir. Então a plataforma mudou, né? Não tem mais o propósito que era. Então no Instagram é a mesma coisa, né? E o Laravel introduz novas funcionalidades no cliente HTTP. A equipe do Laravel lançou a versão 12.44 do framework PHP, trazendo atualizações que dão mais controle aos devs sobre requisições externas e testes automatizados. Bom, já era bom nisso, melhorou. Ó. O grande destaque dessa atualização é a introdução de chamadas de retorno conhecidas como callbacks after response no cliente HTTP. Essa nova funcionalidade permite inspecionar, disparar eventos ou até modificar a resposta assim que ela é recebida de uma API. Na prática, isso simplifica o monitoramento de avisos de depreciação em cabeçalhos de serviços de terceiros ou o mapeamento automático de dados para classes personalizadas. Isso é legal. Essa mudança melhora a rastreabilidade das integrações e organiza o sistema ao centralizar o tratamento de retornos em um único ponto de requisição, evitando códigos repetitivos e espalhados por diferentes partes do projeto. Além das melhorias no cliente HTTP, a nova versão traz recursos de validação e testes que tornam a implementação de regras de negócio muito mais direta. Para os testes de integração, foi adicionado um método que permite verificar se o cabeçalho de resposta contém um valor específico, o que aumenta a precisão na hora de validar respostas de segurança ou metadados. No campo das regras de formulários, a validação de datas agora conta com métodos fluentes, como o Now or Past e o Now or Future, que deixa a lógica de tempo mais legível e fácil de manter.
Outra atualização importante ocorre no evento de troca de idioma, que passou a fornecer acesso à localidade anterior do sistema, permitindo que a aplicação se adapte melhor a mudanças de região. O lançamento também corrige falhas em componentes de banco de dados e e-mails, reforçando a estabilidade da versão 12. Curti bastante essa melhoria do cliente HTTP. Essas outras, sempre quando tem melhoria em utilização de data, é melhor. Ajuda, né? Porque tem muita gente que precisa reimplementar isso, né? Ainda mais quando você vai trabalhar com qualquer sistema, data é sempre... Cara, é sempre um desafio, né? É sempre algo chato, né? Aquele calinho. Porque cada um tem ali alguma regra para utilização de uma forma diferente. Então, quanto mais funcionalidades tiver intrínsecas ali dentro do framework, fica mais fácil da gente implementar e a gente não fica com tanto problema, né? Ainda mais, por exemplo, se você trabalha com formatos diferentes, moeda, data, você precisa, às vezes, com regiões diferentes, horários diferentes. Cara, isso é uma treta gigante, né? Não é à toa que tem um monte de biblioteca para trabalhar com data por aí, né? Agora, esse do cliente HTTP eu achei legal, porque mesmo depois de uma resposta de uma API, muitas vezes essa resposta é um JSON da vida, e você precisa mapear isso para o seu objeto que você tem dentro do seu sistema. E isso é a coisa mais comum do mundo. E aí você trata os teus dados ali como o seu próprio objeto, né? Fazer uma adaptação, um parse da vida, né? Quando você tem no framework já um evento próprio para isso depois da resposta, você fica muito mais tranquilo também, porque você não precisa tratar o evento, tratar se aconteceu, se não aconteceu. Então, você tem um evento interno ali do framework para fazer esse tratamento específico. Então, isso vai melhorar muito ali a parte de integração, né, que o Laravel tem com chamadas HTTP. E acaba centralizando esse código num único lugar. Também facilita sempre a manutenção, assim como essas mudanças aqui e inclusões na parte de data, né? E olha só, as extensões do navegador estão sendo utilizadas para espionar as reuniões no Zoom. Uma nova campanha de malware batizada de Zoom Stealer está utilizando extensões do navegador para inspecionar ali ou espionar, né, usuários e roubar dados sensíveis de reuniões virtuais. Pesquisadores da Koi Security identificaram 18 extensões maliciosas do Chrome, Firefox e Edge, que juntas somam 2,2 milhões de downloads. Cara, eita, cacilda, hein? O objetivo dos criminosos é interceptar informações privadas, como senhas, nomes de usuários e links de convite, além de capturar tópicos e descrições detalhadas de reuniões agendadas no Zoom. Muitas dessas ferramentas fraudulentas passam desapercebidas por se disfarçarem de utilitários legítimos, como gravadores e cronômetros de produtividade. Ih, cara. Então, às vezes é uma coisa simples. É igual aquele aplicativo Vela, né? Que a gente usava, às vezes. Às vezes, vamos cantar parabéns, vamos. Não tem aí não vela. tem vela. Aí a gente usava uma vela, ficava ali, a gente fazia ficava assim. Fingindo, fazia assim, ou até se ela tinha um sensor ali no microfone, se você assoprasse, ela apagava. Essas besteirinhas. Às vezes é uma extensão de besteira, mas ela monitora, às vezes, um link específico, né? Um domínio específico. A primeira dessas extensões identificada foi a Twitter X Video Downloader. Tenho certeza que tem muita gente com isso instalado. Cara. Vou botar na tela aí o nome para você ver. Ó. Twitter X Video Downloader. Tem muita gente usando isso, cara. O que demonstra a estratégia de usar funções populares para atrair vítimas e ganhar acesso silencioso aos dados de comunicação. A investigação aponta que o grupo hacker chinês Dark Spectre é o mentor dessa operação, por conta de referências técnicas encontradas no código do malware. Além disso, os especialistas confirmaram que o tráfego de dados roubado é direcionado para a infraestrutura do Alibaba Cloud, na China, reforçando a origem do ataque. A recomendação é que usuários do Zoom tenham cautela ao instalar qualquer extensão de navegador, realizando uma auditoria nas instalações e removendo qualquer software de procedência duvidosa, pois a confiança nessas ferramentas pode resultar no roubo de segredos comerciais e credenciais. O relatório reforça que os desenvolvedores exploraram lacunas de segurança ao oferecer recursos úteis para esconder processos de coleta de dados que operam em segundo plano. Ou seja, não dá para saber que está funcionando, principalmente o usuário normal aí, comum do Zoom, né? Tá, mas a recomendação é que usuários do Zoom tenham cautela. Ferrou. Pô, não, cara. Não é, a questão não é o Zoom especificamente. É porque eles decidiram aqui, nesse malware, explorar o Zoom. Mas se quiser explorar outras coisas, eles vão conseguir também. Então, não é usuários do Zoom, é usuários. Não. Tenham cuidado
para Que instalar vocês baixam na sua máquina. qualquer extensão. A gente tem essa mania. Tem muita gente que instala qualquer coisa no celular, qualquer joguinho, porque o ícone é bonito, a descrição é bonita. Às vezes, porque tem 5 estrelas. Às tem vezes 5 nem estrelas. Isso já confirma nada. O pessoal capricha em fazer coisas. É igual você comprar produto falsificado. Você olha na caixa, o lacre. Não, mas essa caixa é bem feita. Esse lacre aqui é perfeito. Então, o produto é bom. Aí você vai ver, não é um produto original. É a mesma coisa. Se você vai olhar e fala assim, pô, isso tá com cara profissional, né? Tem uma descrição legal, pô, tem uma avaliação boa, não tem tantos downloads, aí o UX é boa. Aí você fala, pô, legal, né? Aí você instala. E você fica tranquilo. Você dorme no travesseiro tranquilinho e não sabe que tá sendo monitorado, né? Então, tem que tomar cuidado. O problema é que não é difícil pra gente que é da área de tecnologia. Imagina pra quem não é, né? Mas cabe principalmente a gente alertar essas outras pessoas a tomarem o máximo de cuidado possível e mostrar que só o visual bonito não garante nada, né? Então, não, é hacker, vai ser tela preta com fundo... tela preta com verde e letrinhas caindo. Se não é isso, tá tranquilo, né? Pois é. Vamos falar de Rust, vamos falar de coisa boa, né? O Brave, o navegador, ele reformula o motor em Rust e reduz o consumo de memória. O Brave, que é aquele navegador conhecido por seu foco nativo em privacidade e pelo bloqueio automático de anúncios, anunciou uma reformulação completa do seu motor de Adblock escrito em Rust. A principal mudança foi a migração de uma estrutura de dados baseada em tabela hash para uma abordagem de mapeamento direto, que organiza as regras de filtragem de forma mais eficiente na memória RAM. Segundo os testes divulgados, essa atualização permitiu que o componente de bloqueio consumisse apenas 4,5 megabytes de memória, uma redução impressionante de 69% em comparação aos 14,8 megabytes da versão anterior. Além da economia de espaço, a nova arquitetura reduziu o tempo de processamento necessário para validar cada requisição de rede, o que torna a navegação mais ágil para o usuário final. Essa otimização técnica reforça a posição do navegador como uma alternativa de alta performance dentro do ecossistema de softwares baseados no Chromium. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo do Brave para se diferenciar de outros navegadores, especialmente diante das novas limitações de extensões impostas pelo Manifest V3 do Google. Ao mover a lógica de filtragem para uma estrutura de dados de somente leitura, o navegador consegue compartilhar as mesmas regras entre diferentes processos e abas, evitando a duplicação desnecessária de informações na memória do sistema. Exato. Quando a gente abre uma aba nova, e a gente é da época que não existia aba no navegador, você abriu uma janela nova. Uma janela nova era um processo novo, é uma instância nova. Agora a gente acha que está tudo mesmo no mesmo processo, mas não é. Às vezes você abre o navegador, ele abre num processo, porque ele abre o software em si e abre ali uma aba. Quando você abre uma outra aba, ele às vezes trabalha com um subprocesso junto. Então, isso vai acumulando, né? E as informações, quando a gente está navegando, a gente não navega só nas informações do próprio site. A gente tem informações do próprio navegador. Tem o estado da aba, todas as informações internas ali. Então, quando você abre várias abas, quanto mais você compartilhar informações ali do navegador entre as abas, é melhor. Então, acho que isso aqui que eles conseguiram economizar. Otimizar, né? Então, o navegador consegue compartilhar as mesmas regras entre diferentes processos e abas, evitando a duplicação desnecessária de informação, ou seja, economizando memória. A equipe de engenharia destacou que a escolha da linguagem Rust foi fundamental para garantir a segurança de memória e a performance necessária para processar milhares de regras simultaneamente. No momento, a nova implementação já está sendo distribuída para as várias versões aí de desktop e deve chegar em breve para os dispositivos móveis. A atualização permite que o bloqueio de anúncios continue operando de forma nativa e com baixo impacto no desempenho geral do computador. Então, se o Brave, que é concorrente da Mozilla, já está usando o Rust, então isso quer dizer que a Mozilla fez certo, né? Também acho, né? Não tem jeito. E ele não só está usando, como disse que ele foi fundamental nas melhorias, né? Pois é. E nesse caso, a gente está falando de um navegador também baseado no Chromium. No Chromium, né? Não necessariamente eles atualizaram o Chromium para esse tipo de coisa, mas reforça que dá sim para utilizar o Rust nesse ecossistema, né? Então, pode ser que a gente veja não só o Brave, mas outros navegadores começando a olhar assim, poxa, dá para melhorar a performance, dá para diminuir, dá para colocar mais coisas utilizando o Rust. Eu acho que
O próximo passo são outros navegadores implementarem Exatamente, também, né? Aquela máxima de que a concorrência vai trazendo as mudanças para os outros também. Então, se virem que o Brave está conseguindo realmente uma redução de 69% aqui com relação ao uso de memória, pode ter certeza de que outros também vão ficar aqui com a pulguinha atrás da orelha e vão correr atrás disso. E tivemos aí uma semana completa, cheia de vídeos no código-fonte, começando com o dicionário do programador. Estamos voltando aí com o dicionário semanal, quinzenal, né? Traremos ele com mais frequência. E dessa vez trouxemos o BAN, que recentemente nós falamos aqui bem do BAN, né? O BAN, que quem não sabe, vai saber rapidamente o que é, porque ele já existe aí há alguns anos, mas está ganhando popularidade e eu acho que agora tem tração realmente para dar uma rasteira aí, tanto no Node, o Dino, né? Porque além de ser adquirido pela Anthropic, agora tem vantagens, muitas vantagens, e já tem muita gente utilizando em produção, tá? Não é aquela coisinha para ficar testando, vou ver se é bom, se não é. Não, é bom realmente, tá? Então, a gente fala do BAN, nesse caso, no dicionário do programador, mostramos as vantagens, porque ele é um built-in ali, um runtime com tudo empacotado. Então, se você precisa de NPM, de um bundler, de área de teste, tudo separado, no caso do Node, ele já traz isso tudo embutido. Tá? E com várias vantagens, porque ele é compatível também com tudo que você já tem no Node. Você não precisa refazer nada. E no segundo vídeo, nós trouxemos o Absolute Path com o Renzo participando mais uma vez, trazendo novidades de como você pode passar nas entrevistas técnicas, né? Nesse primeiro episódio, ele fala justamente das estruturas de dados que são mais pedidas e aquelas que você não precisa estudar. Não, pelo menos, tão profundamente para fazer as entrevistas, tá? E a dica é de cada estrutura dessa que são pedidos, qual é a dica para você entender ali o que está sendo pedido e como você pode escolher qual é a melhor, né? Então, isso muitas vezes, na hora que você está fazendo ali, porque geralmente as entrevistas ele tem, sei lá, 1 hora de duração, e você fica meio perdidão. Puta, será que se eu usar aqui uma lista encadeada isso vai funcionar? E às vezes, só olhando ali o problema, você não tem tanto tempo para você reimplementar, às vezes, com uma outra estrutura. Então, saber de onde partir já é um ganho gigante, né? Verdade, são dicas preciosíssimas. Se você acompanha sempre a gente aqui no compilado, você viu que nós trouxemos ali, importamos, vamos dizer, o Absolute Path daqui lá para o código-fonte. Então, nós estamos relançando alguns desses episódios lá e trazendo ali um visual um pouquinho diferente, mais informações, e vamos centralizar tudo ali numa playlist também para que você possa acompanhar isso de forma ordenada. Então, se você já estava acompanhando, vai lá no Código Fonte TV, se inscreve, tem a playlist própria e aí você vai acompanhando. Semanalmente tem episódio novo, tá? O Fernando Takeshi Sato já comentou, ele está aqui sempre no compilado, mas também lá no Código Fonte ele já comentou, boas dicas. Uma coisa que acontece com alguma frequência aqui na empresa é o candidato errar a complexidade de sua resposta devido a não saber como certa estrutura é implementada. Olha só, tá vendo? Map versus unordered map em C++. É um exemplo que ele deu. Como damos liberdade ao candidato escolher a linguagem que vai ser usada durante a entrevista, não dá para dar mole. Tem que saber alguns detalhes. Então, você partir já da informação de qual é a melhor estrutura de dados que eu preciso utilizar para resolver esse problema, você fica mais tranquilo. É um passo à frente que você está. Você fica mais tranquilo para resolver e não fica aquela dúvida, putz, será que vai conseguir ou não vai? Ou eu vou ter que reimplementar aquilo. Quando você chega no final, você fala, putz, não era isso exatamente. Aí você tem que mudar. Então, tem que evitar ao máximo isso, né? E o Diego falou assim, o Renzo é brabo demais, legal saber que ele está por aqui agora. Que bom que você gostou, nós também gostamos e sabemos assim que o Renzo tem uma qualidade técnica absurda, uma experiência muito grande, então por isso nós trouxemos ele pro nosso pertinho aqui no Código Fonte, né, Gabriel? É isso aí. Ele vai participar, né, do Absolute Path. Para quem quiser realmente estar nesse momento de se aperfeiçoar em entrevistas técnicas, ele vai dar muitas dicas, mas não só isso, tá? O Absolute Path, a gente quer pegar várias coisas em torno de carreira ali, coisas de desenvolvimento de carreira, de dicas práticas mesmo, ele vai continuar trazendo. O The Soft Engine disse lá no vídeo do BAN, atuo como engenheiro de software há mais de uma década, algumas empresas de tecnologia de grande escala como Uber e Coinbase, e no meu dia a dia o cloud tem sido crucial para acelerar meu fluxo de desenvolvimento. Muita gente elogiando o cloud, principalmente o Cloud Code, né? E com runtimes como o BAN ganhando tração,
Por causa do startup muito rápido, a tendência é vermos agentes de IA não só escrevendo código, mas também testando, validando e iterando com bem menos fricção. O jogo virou. Muito bom vídeo, como de costume. Exatamente. A gente fala sobre isso no vídeo, né? Então, uma das estratégias da Anthropic, acho que a gente fala nisso em outro vídeo que a gente falou sobre a compra da Anthropic pelo BAN. Ao contrário. A compra do BAN pelo Anthropic, né? Uhum. Fala que uma das ideias é justamente incrementar essa parte de execução de código num sandbox, né? Uhum. E o Cristiano também nesse vídeo falou assim: parabéns pelo vídeo. Confesso que depois desse vídeo deu vontade de testar o BAN. Agora, uma dúvida é, será que com a Anthropic como proprietária, o projeto continuará evoluindo e com todas as features disponíveis para a comunidade ou futuramente teremos uma versão community? Boa pergunta, né? Não dá pra gente escrever em pedra. A princípio, ele continua funcionando normalmente. Foi a primeira sinalização que eles deram, né? Continuar open source e tudo. Uhum. Mas a gente sabe que quando rola interesse financeiro, tudo, cara, no futuro tudo pode acontecer, né? Era o que aconteceu, por exemplo, com a MySQL, quando a Oracle pegou, veio para uma versão community, né? Mas se tá open source e se em algum momento desviar do caminho, cara, nada que um forkzinho não ajude, resolve, né? Mas eu acho que não, eu acho que o BAN vai continuar na sua essência realmente, tá? O Types Vitor disse: trabalho como dev há quase 6 anos, adotei o BAN bem no início do lançamento. E foi a melhor decisão que tomei na época. Então, vendo como é que ele está pronto aí também para a produção. Sempre me impressionou com as novidades. Me impressiono, né? Com as novidades. Então, ele, nesse caso, adotou. Tem muita gente que realmente tem essa liberdade de poder colocar em produção, mesmo coisas que ainda não estão ali sacramentadas. Ali, tão maduras, né? Tão maduras. Mas, no caso do BAN, eu acho que ele chegou diferente até do Dino mesmo. Acho que o BAN chegou com uma robustez maior, uma consistência maior também. Se você acompanha, por exemplo, o changelog deles e até no Twitter mesmo, eles estão sempre ativos ali. Você vê que tem semanalmente praticamente, tem atualizações ali, correções de bugs, né? E eu acho que a diferença, quando ele lançou, ele já não quis fazer como o Dino, né? O Dino queria ser, olha, larga o Node, não era nada disso que eu queria criar, eu criei o Dino e você tem que seguir daqui. E o BAN, não, ele já chegou com essa proposta. Não, olha, você pode continuar, a gente vai deixar tudo redondinho funcionando com o Node, mas a ideia é que você utilize o BAN. Então, isso aí já faz diferença na hora das pessoas adotarem, né? A estratégia do Dino era matar o NPM. Porque o Dino, para quem não sabe, ele foi criado, o mesmo criador do Node fez o Dino, é até uma brincadeirinha ali com o nome às avessas. E ele meio que quis, olha, tudo que eu errei ali naquele projeto, eu vou consertar nesse. Então, era meio que divisor de águas, e depois que ele viu que precisava fazer ali uma compatibilidade, senão não ia rolar. O BAN já não rolou dessa forma. E foi aos poucos fazendo compatibilidade. O BAN já nasceu compatível. Já nasceu compatível, então faz diferença. Né? É mais ou menos o Rust. O Rust já tem a retrocompatibilidade com C, com C++. Você pode importar as bibliotecas e usar normalmente. Então, isso já dá grande vantagem, cara. Você não precisa refazer todo um ecossistema de bibliotecas, né? Pois é, você continua utilizando aquele ecossistema que já existe e que já está maduro no mercado. Né? O Aldo Costa, ele disse, nesse vídeo, a IA editou o vídeo errado, hein? Vocês falam uma coisa e mostram outra. Lá pelos... então, que rolou aqui uma troca de print. Eram 2 códigos que a gente mostrava, a gente simplesmente inverteu. Mas não foi IA que editou o nosso vídeo. Não foi não. Foi o editor. Erro humano. Gente, e um errinho bobo ali, mas que realmente faz diferença na hora do vídeo, né? Mas... Aí, o Luca até disse, Gabriel chega pra Vanessa e fala: Gabriel, estamos com um pouco de comentários no vídeo, até parece que não estão assistindo. Aí a Vanessa diz: já sei. Vamos pedir. Sei lá. Vamos pedir pro editor mudar a ordem dos prints. O que acha? É o Gabriel. Genial. Olha. Não rolou nada disso. Não rolou nada disso, não. Mas que realmente teve muito comentário do pessoal reclamando, ou pelo menos nos avisando de que as imagens estavam trocadas, teve, viu? Mas a pessoa é cri-cri, cara. A pessoa não deixa passar nada de mas errinho, estão certos, tá? Pode corrigir. Se vê o erro, pode corrigir a gente. Nós agradecemos lá o principal comentário que a pessoa colocou, quais eram os tempos que estava trocado tudinho. A gente agradeceu, a gente flegou, marcou ele lá para ficar em destaque, colocamos uma erratazinha no vídeo. Então, tentamos corrigir da melhor forma possível. Infelizmente,
não dá pra ficar 100% certo, que a gente teria que excluir esse vídeo e subir de novo. E aí não tem como, né? Dar ruim no YouTube. Não, mas deve ter dado uns 50 comentários falando que estava trocado. Né? O Fabrício, no outro vídeo, foi no mini curso de Git, ele disse: ótimo conteúdo, com um padrão de qualidade de sempre. Poxa, muito obrigado. Aprendi bastante com esse vídeo. De vez em quando me aventuro com códigos, como hobby, mas o meu conhecimento de Git se resumia ao famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Estou maratonando essa série de mini cursos nesse início de 2026 e gostando demais. Continue com esse formato, pois ajuda muito. Olha lá. Não, obrigada. Vamos Realmente, fazer, né? Nós temos ali numa listinha mais vários mini cursos que a gente quer fazer, então iremos lançando aí ao longo do ano. O legal é isso, para pessoas que realmente não têm nenhum contato ainda, quer começar a estudar mais, esse mini curso é legal, porque são vídeos, muitas vezes até menos de 1 hora, alguns tá ali perto de 1 hora, pô, você senta um dia, mesmo que você não treine muito, mas você senta um dia, pega esses mini cursos, até numa playlist lá, tá? E você assiste eles, com certeza você vai ter uma noção muito maior de tecnologia. Então já tem de Git, já tem de SQL, né? Então é legal isso. E o Leonardo aí, já no último compilado, ele falou assim, ó, feliz 2026, sucesso pra vocês nesse ano, obrigada pra você também, ó. Geralmente escuto o podcast no trânsito, indo e voltando do trabalho, e estava parado no semáforo quando falaram da sunga. Dei tanta risada que as pessoas dos carros ao lado começaram a olhar pra mim, viu? E aí muitas risadas. Hashtag Insider, vem camisa, vem sunga com força. Vem sunga com força. Olha, pra quem não lembra, eu vou ter que falar de novo, gente, porque eu danei a rica. Nós lemos o último comentário que o rapaz pediu pra gente fazer sungas com o C# bordado nas costas e na frente o Python. Aí não tem como não rir, né? Eu fico imaginando, seria legal, cara. Seria legal. Seria legal desfilar numa praia, num clube, assim, com certeza. Pelo menos a parte de trás o pessoal ia entender. Então, com certeza. Mesmo que não entendesse da forma que nós entendemos, mas iriam entender. Mas eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso produzir esse tipo de sunga assim. Minha mãe não ia aprovar. Não é melhor não, gente. E o Jonathan Salazar, para terminar aqui, ó, ele disse, a melhor junção de otimização de tempo. Ó, academia mais código fonte. Hashtag vem sunga, hashtag café. Nossa, vamos ter que fazer a sunga então. Qual é o melhor fornecedor de sunga aí, sunga, gente? Alguém aí conhece? Se você tiver um fornecedor de sunga, diz aqui, cara. Tá todo mundo pedindo sunga. Eu tô precisando de sunga também. Tá vendo, Gabriel? Ah, meu Deus do céu. Vamos providenciar. Se você quiser sunga do código fonte, diz aqui. Vem sunga, hashtag vem sunga. Vem sunga. A gente está monitorando aí os comentários. A gente vai ver realmente se é viável. Não é viável, não. Imagina o que falta. O código-fonte tem um café, tem um boné e tem uma sunga. Olha, mas eu acho que ia ser um sucesso, né? Todo mundo ia comprar essa sunga. Um Python com C#. Tem que ter pelo menos uns 200 comentários no próximo episódio. Nesse episódio aqui, pra gente pensar em fazer a sunga. Ah, meu Deus do céu. Comentem com força aí. Vem sunga, pra eu ver. Então tá, né, gente? Então vamos ver aqui quem vai ser. Dessa vez vamos sortear a camiseta do compilado, tá? Gabriel hoje tá de código-fonte, eu tô de compilado. Agora, deixa eu falar um negócio. Se você não faz parte ainda, só botando aqui alguns dos nossos produtos aqui, ó. café.códigofonte.com.br, tá? Cara, esse café aqui é top. Não é qualquer cafezinho, não, tá? Não. É café top mesmo, tá? Se você quiser, estamos no verão aí, tá um calor do caramba, desgraçado. Vai pra praia... ou vai pra piscina, cara. Tem que ser com boné do Código Fonte. Esse aqui foi testado na piscina. Molhou. Esse mesmo, tá? Então, molhou, saiu. Ó, cara, tá novíssimo. Novinho, tá? Bonitinho. Agora, se você não faz parte do Clube dos Compiladores, tem um botão aqui no YouTube para você ser membro, tá? do canal. Aí você escolhe. E aí a gente tem agora, já tem aí, né, os sorteios mensais para quem faz parte do clube. Então, já te adiantando aqui, se você fizer parte do clube, você concorre mensalmente a sorteios. Então, dessa vez, ó, tá lacradinho aqui, a gente vai sortear um livro aqui do Código Limpo, tá? Para vocês. Já assina aí, já faz parte. Além desses sorteios, tem outros benefícios também e ajuda o código fonte aqui, o compilado, né? Nesse caso aqui, o projeto do compilado, a se manter, ok? Então, carreguei aqui com os comentários e vamos ver aqui. Deixa eu fazer o sorteio. Aqui, olha, carregadinho aqui, vários comentários. Vamos ver aqui quem vai levar a camiseta do compilado. E o ganhador foi Anderson Lima Dev. E
E ele escreveu mais um compilado de muita IA. Hashtag vem café, hashtag vem camisa. Aí, ó. Ó, foi. E hashtag vem boné. Então, Anderson, meus parabéns. Você vai levar uma camiseta do compilado. Depois marca a gente aí, seja no LinkedIn ou, sei lá, no Instagram. Marca a gente aí quando você receber a camiseta pra gente saber, tudo bem? Pois é, e você manda ali os seus dados, né, para envio e também o tamanho da sua camiseta para sorteio, @códigofonte.com.br. Isso. E é isso, espero que você tenha curtido esse episódio. Não deixe de comentar para poder participar do próximo sorteio. E a gente se vê no próximo, ok? Combinado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.